O varejo tem um atacado não só como fornecedor, mas também como fonte de inspiração. E os meus 2 convidados de hoje estão à frente de uma marca urbana no maior polo de venda atacado que a gente tem no Brasil. Bem-vindos, Guilherme e Gabriel. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço a presença de vocês. Bom, estão à frente de uma super marca que tem aqui no bairro do Brás, em São Paulo. Quero que vocês falem um pouquinho sobre vocês e sobre a marca. Legal. Começa aí, meu parceiro. Vai você aí. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Gabriel, um dos proprietários da marca Totanka. A gente já está no mercado há 7 anos. Desde então, aí, graças a Deus, fazendo história. Começamos com o atacado, né? E há 2 anos a gente começou também a migrar para o varejo. É uma marca com segmento urban wear, como você já disse, mas com um pezinho, uma raiz ali um pouco no streetwear, que é onde a galera tá surfando bastante a onda. Sim. E parece que tem tudo a ver com vocês, né? Muito bem. Um pouco. Então, eu sou o Guilardo, conheci esse cara aqui no Ipiranga. Na verdade, a marca nasceu no Ipiranga, né? A gente tá no Brasil por uma questão, a gente costuma falar que é questão estratégica mesmo, de mercado, transporte, material. Porque todo mundo do atacado, todo mundo exato. não, mas muita gente do atacado tá por lá. Isso. E a peça, basicamente, ela nasce ali, né? Porque, eu quero fazer uma piloto, vou ali atrás, nas ruas de trás, como tecido, a gente elabora um produto, e é isso. É toda a logística, né? Facilita pra gente. Que é um grande polo onde os varejistas vêm não só comprar, como eu disse, mas também para se inspirar. A loja é sempre muito inspiradora, o conceito de marca e tudo mais. Mas existem outros polos pelo Brasil. Há pouco a gente estava falando de um outro polo aí, Pernambuco. Lá de Caruaru, Santa Cruz, é bem forte. Um grande polo também. Bem a gente está até na dúvida aqui qual é o maior, né? Se o Brás ainda é o maior ou se já Pernambuco tá à frente. Eu já estive pessoalmente em Pernambuco, já vi muitas fábricas mesmo. São muito bons em jeans. Turitama. São bem fortes no jeanswear. É um polo bem importante. Então. Tinha um outro polo no sul, em Cianorte, não sei se vocês tem conheceram. Goiânia também, né? Tá crescendo, mas ainda não é essa potência toda, assim. Cianorte é mais jeans também, né? Tem bastante jeans, mas caiu muito nos últimos anos. Já foi um polo muito importante, mas ele... Quando nós começamos a marca, fazíamos bastante coisa em Blumenau. Blumenau ainda é um polo que tem bastante fábrica. A gente compra bastante tecido de lá. Legal. Lá ainda é forte. Bem aqui, sim. Qual é o propósito da Totanka? O que vocês querem para o mundo, para o mercado? O que vocês oferecem além de um bom produto? Então, legal. Bom, gente, antes de mais nada, falar aqui que o Indigo que fez a nossa reforma na loja, ele fez o nosso VM. Ficou linda, por sinal, então parabéns pelo trabalho aí. Ele tá muito por dentro de tudo que a gente vai estar falando aqui. No começo aquele azul. Sim. Vou falar rapidamente com a me convidaram, me procuraram e me convidaram para fazer o projeto e tal. Eu nem estava no Brasil, estava fora. A Flávia falou comigo, que cuida de todo o marketing junto com eles. E quando eu cheguei, foi o primeiro projeto que eu fiz. E aí eu levei uma proposta de uma loja quase toda azul. Assim. Eu vi que na apresentação eles ficaram... Que esse maluco com essa loja azul. Né? A loja era toda branca. Os caras vêm de branco, de cinza. Mas foi legal. Não, ficou lindo. Chamou a atenção, a galera adorou. Exatamente. Bom, diga aí sobre o propósito. Bom, na verdade, assim, como o Guila falou, né? O nosso intuito no começo foi ganhar dinheiro. Né? A gente não pode ser hipócrita de falar que não. A gente se conheceu, a gente já tem uma amizade longa aí, então a gente se conheceu, nós somos do Brás. Então o primeiro intuito foi, eu quero ser dono de um negócio e o que eu sei fazer? Bom, Gabriel, eu sempre trabalhei com roupa, eu era vendedor, só que eu era do atacado já. E o Guila que veio da parte de imobiliária, né, Gui? Mercado imobiliário. Inclusive trabalhando por aqui. Então, bem diferente, né? Bem diferente. Mas assim, os dois sabiam vender, então a ideia é, quero ter uma marca de roupa para vender e para ganhar dinheiro. Enfim, as coisas foram acontecendo e no meio do caminho a gente foi se apaixonando pelo processo, entendendo que a marca não é o fim, é o meio, né? E aí começamos a colocar pessoas para dentro. Né? A gente sempre foi muito seletivo, né? Com quem que a gente colocava. Todos os nossos colaboradores até então, a gente foi muito seletivo, pensando colaborador a colaborador, o que a gente queria para dentro da nossa marca. E propósito no começo é difícil você falar, né, André? Quando você cria o seu negócio, o primeiro propósito que a gente sempre fala é o dinheiro, né? O pontapé inicial eu quero ficar rico, quero ganhar grana.
Mas conforme você vai conhecendo as pessoas, conforme você vai entendendo de todo o trabalho, de todo o trajeto, o dinheiro ele se transforma numa ferramenta, assim, não chega a ser o resultado final. Né? Então a gente entendeu que o nosso propósito hoje é acabar transformando a vida das pessoas. Então a gente tem isso como pauta, como base, né? Então é prosperar e transformar. A gente pensa muito nisso, começando da gente na nossa base e levando isso para os nossos colaboradores, levando isso para os nossos clientes. Então a nossa ideia, ela vai a partir daí, né? É isso. Como ele falou, a marca ela se tornou meio que um meio, né? A gente tem um meio, obviamente, para a gente ganhar dinheiro e um meio para ajudar muita gente, direta e indiretamente. São fornecedores que a gente terceiriza toda a nossa fábrica, a parte de produção. Então tem muita gente envolvida, a gente consegue, cada ano que passa a gente aumenta. Por exemplo, fazia uma referência, começamos fazendo 30 peças por modelo. Hoje a gente faz 300. Sim. Entendeu? Uma coleção mensal eu lanço aí 40 referências, imagina, já é um número, pega uma fábrica pequenininha, número grande. E a galera que trabalha com a gente, né? Então a gente está sempre querendo ajudar as pessoas e mudar de fato o padrão de vida delas. Sim. Isso a gente acredita que o Toca Meio pra gente mudar, fazer essa mudança mesmo. O que leva a um comportamento de comunidade, que eu acho que é muito interessante isso. Porque hoje, quando a gente fala em marca, eu dou muita aula sobre isso, sobre definir o propósito, definir o brand da sua marca e tudo. Comunidade faz parte, porque senão você fica meio isolado ali no mundo, e quem são as pessoas que são apaixonadas pela sua marca, pelo seu produto, pelo seu negócio. Eu sempre falo assim, camiseta vende em todo lugar. Agora, por que é que o cliente compra a sua camiseta? É que faz toda a diferença. Em relação a isso, eu e o Gabriel, a gente é muito alinhado, assim, questão de propósito. A gente tem um propósito muito igual, assim, tá ajudando, a gente ajuda. Tem muita ação social que a gente faz, a gente não divulga, mas a gente faz. Sim. Tem os bazares que a gente faz, uma parte desses bazares a gente destina para instituições de caridade, de criança, depois a gente pode passar aí para quem tiver interesse também. É bom, legal você levantar essa bola, porque é justamente sobre isso, né? Marca, né? Produto todo mundo faz. Sim. Né? Agora, com qualidade, sem qualidade, tem de todo jeito. Né? Então, o mercado está aí para isso. Agora, tem aquele que é o preço, mas... Exato. Né? E a gente sempre focou muito nisso. A gente sempre quis focar muito em marca. E nós acreditamos que, na verdade, a marca é uma extensão daquilo que você acredita. Né? Então, nós colocamos isso como um dos nossos bases, um dos nossos pilares. A gente trabalha muito com diferencial e a gente sabe qual que é o nosso carro forte, a gente sabe onde a gente tem a nossa zona de potência, mas a gente sempre colocou em check ali para todo mundo estar ciente do nosso real propósito, que é a questão da transformação. Isso a gente deixa muito claro e bem definido para todos. Aqui tem uma coisa da moda também, né? Porque a moda transforma você como comportamento e ela mostra esse seu comportamento de acordo com as suas escolhas, do que você está vestindo, mas tem isso que vocês estão falando da cadeia também, que é muito legal, né? Dos empregos diretos, dos empregos indiretos. A quantidade de gente que está envolvida para confeccionar uma peça. Isso também gera valor agregado, né? Isso também tem um trabalho por trás. A quantidade de gente que revende a marca, que gera valor para ele, gera ganho. Muita gente. Influencia no negócio de outras pessoas. Sim, né? cadeia, acho que isso é bem interessante também. A gente tem clientes aí que começou com uma portinha de 20 metros, hoje o cara tem loja de 200, 300 metros. Assim. Muito legal. E vocês vendem para o Brasil todo? Brasil todo. A gente está em todos os estados do Brasil. Então, Paraguai, Argentina. Ah, que massa. A gente vende bastante para o Paraguai. Ah, que massa. Bastante. Muito legal. E como são desenvolvidas as coleções? Como é que vocês pensam? Onde vocês vão buscar inspiração? Legal. Vocês brigam muito, não? Porque é um time grande que eu sei. A gente já brigou muito porque, assim, eu sou da parte financeira e questão de custo, né? Às vezes o cara quer fazer uma camiseta que, vai custar o... Puta que... gente, é assim. Cara, é uma boa pergunta. Assim, a gente tem todo um time por trás. Como o Guila falou, a parte de terceirização é produção, né? Então é mão de obra. Mas toda a parte de desenvolvimento e criação ela é interna, né? Então é um time todo nosso que a gente faz. A gente faz essa pesquisa, essa tendência, provavelmente, a gente faz essa pesquisa, essa tendência de fora. Né? Então a gente tem hoje as nossas reuniões com consultorias que passam para a gente um pouco do que vem, de como está o mercado lá fora, de como está o comportamento de consumo e tudo mais. E aí entra o grande check da questão aí, que é o que? A gente conseguir traduzir isso para o nosso cliente hoje. Porque a galera que usa lá fora,
nem sempre é a mesma galera que vai usar aqui. Outro estilo de vida, é outra cultura. Totalmente diferente. A começar das estações, né? Enquanto aqui está quente, a gente está falando de inverno europeu, enfim, né? Dos Estados Unidos. Então, a gente precisa entender isso e está fazendo essa transição. E tem também, sim, a questão, a gente ainda tem um pouco do brasileiro de ter um pouco desse preconceito se você vai fazer algum produto muito diferente. Então, a gente traz um pouco dessa tendência que estão usando lá fora, e a gente usa muito forte, assim, a gente pesquisa muito as marcas do Reino Unido, que são marcas muito boas. A gente traz um pouco para a nossa realidade e a partir daí começa toda a parte de desenvolvimento. A gente trabalha hoje com desenvolvimentos pensando em coleções semestrais, e aí a gente picota elas em 3 meses, então são trimestrais, mas é todo um trabalho bem puxado, porque como a gente trabalha com fast fashion, assim, é uma tem que demanda ser muito rápido. É surreal. E são muitas referências, né? Então é o tempo todo criando, o tempo todo produzindo. E isso não para, essa engrenagem não pode parar. Então, pra gente acaba sendo bem puxado, mas é gratificante. Até porque o varejo precisa dessa velocidade hoje. A gente já vê um comportamento de mudança, mas acho que é pequeno ainda, de terem coleções, menos coleções durante o ano, de uma forma mais lenta. Tem bem início ainda. Tem muitos clientes assim. Quando a gente começou com o fast fashion, a gente pegou uma onda muito boa do mercado, porque a galera estava migrando de marcas grandes e começando a vir para as marcas mais nacionais e que tinham um pouco dessa questão de poder comprar o que tinha na hora. Esse comportamento ele foi mudando ao decorrer dos anos e a gente começou a ver uma tendência forte para a galera querer voltar a trabalhar com programação. Mas aí também acabou pegando a onda do comércio em si, né? O comércio não estava super aquecido, então a galera deu uma segurada no freio. Então a gente transita muito entre esse fast fashion, a gente gosta de trabalhar em cima disso, mas trabalhando coleções mensais, bimestrais, trimestrais. Para o cliente é bem melhor, né? Porque às vezes ele faz uma programação em janeiro de compra pro ano todo e ele é obrigado a comprar, de repente ele vai numa marca X, ele tem que comprar a coleção toda do mês inteiro. E ele não sabe nem o que vai acontecer lá na frente, isso é um problema. Não sabe como vai estar a temperatura, não sabe se ele vai ter faturamento para isso. Então, assim, hoje a minha inadimplência hoje na empresa é 0,1, assim. Que ótimo. Porque o cara já compra sabendo que ele consegue vender o que ele vai vender. Obviamente tem meses que ele compra um pouco mais, porque o produto está um pouco diferente, ele vai lá, ele acredita e vende, ele repõe. Então é isso. Isso é importante. A velocidade ajuda nesse ponto, que ele tem um produto novo sempre que ele precisa. E entender, né? Entender o perfil do meu cliente. Assim, hoje eu preciso produzir, porque eu não vendo para produzir, eu produzo para vender. Né? Então eu tenho que estar com o meu produto muito assertivo dentro da casa. Nossa, isso é foda. Porque depois que eu produzir, eu não posso chegar... que eu digo. Depois que já comprou o tecido... Não temos mais a gente já quebrou muita eu preciso de... Aí eu cuido da produção. Né? Então aí fica a menina do marketing. Eu preciso das pilotas pra tirar foto. Eu preciso não sei o quê. Eu preciso não sei o quê. Cadê as fichas? Cadê não sei o quê? Fala, meu, fala pro cara que desenvolve aí, agilizar. Nossa, é difícil. Mas a gente tá entendendo isso cada vez mais. Então a gente consegue acertar muito a mão do nosso produto. O cliente gosta muito daquilo que vê. E cada vez mais é isso, a gente precisa entender não somente o que é tendência de moda, mas entender o comportamento e a tendência do meu cliente. Porque eu tenho que ter o produto assertivo para ele poder vender. Se esse produto não for assertivo, ele fica parado no meu estoque. E aí a gente sabe, aí é dinheiro parado. Ou fica parado no estoque do seu cliente também, do varejista. E de qualquer forma acaba prejudicando. Sim. Maravilha. E quais são as influências que vocês têm, assim, artísticas ou culturais, que vocês acabam usando para o desenvolvimento de produto? Vamos sair da parte técnica, que é quantidade de peça, o quanto eu tenho que produzir, o quanto tem de tecido, né, velocidade, mas vamos romantizar um pouco o processo. Como eu falei no começo, assim, o nosso pé está um pouco no streetwear, tá? Então, lógico que a gente puxa muita informação e muita tendência do que vem do street. A gente sabe que o mercado streetwear, ele tem uma forte onda de demanda, a gente sabe disso. Tá no momento, né? Tá no momento. Assim, tem um pouco dessas oscilações, até por conta de falsificação e tudo mais, mas o que todo mundo gosta de falar é as marcas que estão no hype, né? Então, o nosso público-alvo, nosso público quente, que é de 18 a 35 anos, é um público que consome muito o streetwear. Não adianta a gente falar que não. Então, o nosso pezinho sempre foi um pouco ali dentro do streetwear. A gente tá mudando um pouco, trazendo um pouco dessa palavra urban wear para mostrar que a Totanka ela vai além disso, né? A gente tenta
ser um pouco mais eclético quando a gente fala de moda. Então, assim, se eu falar para você que eu tenho uma pessoa, né, ou uma marca exclusiva para falar que isso para mim é uma referência, não é, Rodrigo. Hoje, né, a gente quer ter um leque mais amplo. Então, eu quero trazer um pouco do produto um pouco mais casual, um produto mais minimalista, um produto mais tradicional, um produto mais estilizado, um produto mais diferenciado. Eu tento brincar por essas áreas. Até porque eu acho que é um público que mistura muito as peças. Eu cada vez mais vejo que quem tá um público antenado em moda, em comportamento, mistura muito mais, assim, não é, essa camisa eu só uso um look casual. Exato. Não, eu pego essa camisa casual e dou um... Exato. E a tendência, né? É isso, justamente isso, assim. Você vai pegar um pouco do urban com o street, com o casual, então você consegue brincar, né? Na verdade, assim, a gente já tem o nosso estilo próprio, assim, né? Dentro das marcas que a gente tem, até dos clientes que trabalham, eu acho que a gente é meio que referência, assim. Não é querendo me gabar, não, mas a gente faz um trabalho legal, Não, e tem muito disso, né? A questão da gente mostrar, né, para os nossos clientes, principalmente as marcas nacionais, assim, que a grande maioria dos nossos clientes do atacado nós somos referência, a gente começa a entender que a gente está acertando muito a mão no produto. E é aquilo que a gente falou, eu tenho que fazer muito aquilo que também o meu cliente gosta, que o meu cliente consome, e quando a gente faz a pesquisa com os nossos clientes, onde a gente pergunta o nosso diferencial e tudo mais, eles sempre vêm para essa linha de, vocês trabalham muito com tecidos nobres, com tecidos diferentes, sabe? A gente sempre traz alguma história na peça, a gente gosta muito de falar de detalhe, então toda a peça nossa vai ter um detalhe, vai chamar atenção, que vai contar uma história, porque história conecta, história vende. Então a gente pensa muito além disso. De novo, não é uma camiseta. Não é uma camiseta, exatamente. É isso, tem uma história. Mas vale lembrar que também nem tudo são flores, porque teve uma época que a gente estava perdendo a mão disso. A gente começou a fazer produto a rodo e perdendo um pouco da característica da Totanka, entendeu? Então teve aquela parte que a gente tem que fazer o rebrand da marca. Que foi aí que a gente se conheceu e tudo. Porque aí a gente, a gente tá saindo de fato, o que a gente veio aqui fazer. Sim. Isso é interessante, porque vocês começam pensando no negócio como um ganho de dinheiro. Que tá perfeito, eu acho que é isso mesmo. Ninguém abre um negócio pra ser bonito por aí. Não. Ninguém abre um negócio sabendo que eu vou... como é que é? Até fugiu a palavra. O que é propósito? Ninguém abre um negócio falando o meu propósito é... Não, a gente primeiro vai começando e vai desenvolvendo. E aí você tá naquela fase que, tá vendendo tudo que você tá colocando, tá vendendo. Então, cara, tá vendendo, vamos fazer mais. Só que ali você começa a meio que encher linguiça. Sim. Fica meio mecânico o processo, aí você perde a sua essência. Passa uma coleção. Minha essência não era essa. Então, um caminhão de coisa lá parado. Não, então melhor a gente se adequar de novo e tal. Vamos fazer mais peças, mas a peça que a gente tem a mão de fazer certo, boa, maravilhosa. Aumenta a quantidade, maravilha. Bom, vocês já falaram que produz tudo nacional. Na visão de vocês, quais os desafios ou vantagens ou desvantagens de produzir na China? Pra gente é meio que ainda uma incógnita, né? A gente tem um pouco dessa vontade, mas ao mesmo tempo a gente... Primeiro que a gente coloca muito na balança. São dois fatores, né? Primeiro, financeiro. Querendo ou não, hoje a questão do dólar impacta demais, né? Pode inviabilizar o produto, que eu vejo acontecendo com muitas marcas, que tem um modelo baseado numa produção chinesa. Exato. Que aí impacta. É em larga escala, né? Sim, não chega a meia dúzia de peças, chega um container de cada coisa. Exatamente, né? Então, assim, você precisa acertar muito a mão. E um errinho é crucial para o seu negócio, para o seu business. E a gente tem a questão, como a gente falou, da nossa cadeia produtiva, né? Então, hoje nós trabalhamos com 3 fábricas, onde as fábricas dependem da nossa entrega. Então, assim, são famílias que a gente está sustentando. Então, parece ser um pouco de história, parece ser um pouco de fantasia, sentido, mas pra gente, a gente engloba muito isso. Exato, né? Fomentar o mercado nacional. Exatamente. Até esses dias o Guila mesmo mandou no nosso grupo de um fornecedor, agradecendo, né, o trabalho que a gente vem fazendo, que tava com pouco serviço, a gente trouxe ele pra dentro da casa e fez o negócio acontecer, e o cara, tá dando pulso. Ele falou, vocês mudaram minha vida. Que bom. Então, isso é super gratificante. Eu mandei pra ele, essa mensagem era, sei lá, acho que era 10 da noite. Falei a mensagem que o rapaz mandou. Cara, é muito legal. Então, abri um vinho pra comemorar. Então, assim, hoje a gente não tá com a cabeça de produzir fora, Rodrigo. A gente ainda pensa muito em produzir nacionalmente. É lógico que limita muito.
tem muitas coisas que a gente gostaria de estar fazendo que Não o consegue nacional fazer aqui, não consegue sim. fazer, não chega. Não adianta Sim. falar que chega, porque... Em termos de acabamento, de maquinário. Exatamente, gente. China vai dominar o mundo, né? Sim. Entre nós, tudo assim, bem. é A fabricadora surreal, também, tá tudo bem. é surreal, mas assim, impacta muitas vezes o que a gente quer fazer, mas tá tudo certo. A gente já entende também até onde a gente pode chegar hoje, o que a gente consegue fazer, e a gente tá focado muito em trabalhar nacionalmente. E tá dentro do nosso propósito, né? Ajudar as pessoas. A gente sabe que a gente Eu tá lembro ajudando. disso que fazia parte. E tem muito consumidor hoje já que faz questão de um produto nacional. Muito. Tem muito isso. A gente vê até pelos nossos clientes da atacado, assim, que 99% quando começam o negócio, eles começam com falsificação, e é normal, tá tudo certo, né? E conforme as coisas vão acontecendo, a gente dá todo um trabalho de consultoria, então a gente tem os nossos vendedores ali onde a gente foca, fala muito sobre Isso a é legal marca. também. É bem legal, a gente pode até depois conversar mais sobre isso, né? Mas a gente dá essa consultoria para o nosso cliente, a gente fala sobre tendência, o que ele pode estar fazendo. Então a gente tenta passar muito... O que comprar, como comprar. Exatamente. A gente tenta educar o nosso cliente para isso e sinal positivo, né? Então os clientes eles começam a deixar de trabalhar com a falsificação para focar nas nacionais. Então isso pra gente é vantajoso. Já tivemos problema com falsificação. Vocês mesmo? Até hoje, né? Na verdade. Isso é ruim, mas ao mesmo tempo é um bom sinal. Né? Se estão falsificando é porque estão gostando muito do produto. Ontem eu tava na missa, ontem eu tava na missa, vou contar rapidão. E aí chegou um rapaz com a camiseta mescla da Totan, que eu falei, camiseta mescla? Faz uns 5 anos que eu não faço a camiseta mescla. Aí com um logo vermelho no peito, eu falei, nossa. Aí o meu sogro falou assim, da Totan, que eu falei, é falsa. Ele falou, como assim, falsa? Vai lá falar pra ele que não sei o que, dá uma pra ele, dá uma. Eu falei, não tem, você quer que eu dou a minha? Não, vai lá, dá um desconto. Troca, né? Vou levar a falsa embora e você fica com a verdadeira. Mas a gente já teve mesmo assim. Mas o que é legal é ir se atualizando, que é uma coisa que vocês fazem, né? Então, você chega num determinado ponto, aí você começa a ser copiado, começa a vir falsificação, e é o que vocês fizeram. Um rebrand, a gente reposiciona, traz outro mix de produto. E o cliente que realmente é apaixonado pela marca identifica que é um produto com certeza verdadeiro. Né? Então você tem ali o público. Acho que a falsificação faz parte do negócio. Infelizmente faz parte. Aí quando você começou a falsificar, os moleques tão ricos já. Eu sempre penso nisso, né? Já estão vendendo falso. Os caras tão ricos. Chega lá. Bom, vocês fazem eventos na loja, fazem coisas assim? Rodrigo, a gente não faz evento, tá? Esse é um dos nossos desejos também, né? Hoje o que limita a gente, primeira coisa, é o espaço físico, né? Nossa loja não é uma loja pequena. Não é uma loja pequena, mas para fazer um evento, às vezes, numa magnitude grande assim... Com o jeito de vocês, é isso. Exato. Vocês têm a régua lá em cima. Mas a gente tem sim, a gente está com algumas ideias, entendendo o comportamento do consumidor, né, do nosso cliente do atacado. Assim. O Brás, todo mundo fala do Brás, gente, o Brás ainda é o Brás é muito forte. Sim. Só que cada vez mais os clientes eles estão deixando de ir fisicamente no Brás. Né? Por quê? A logística... o cara tem que pagar passagem ou de ônibus ou de avião, ele tem que pagar estadia, é uma correria, e a internet facilitou muito hoje o cliente conseguir fazer os pedidos, né? Então as marcas também elas se posicionaram... São novos canais, né? Exato, elas se posicionaram justamente pensando nisso, assim, qual que é a comodidade do meu cliente hoje? Ele recebe o catálogo no WhatsApp, por exemplo, o nosso catálogo hoje da nossa coleção é um catálogo interativo, então ele escolhe o produto, tem vídeo explicando sobre o produto, falando sobre tecido, modelagens. Então, assim, tá mastigado para eles. Sim. Então, a grande maioria dos clientes que vão na loja hoje ou são porque eles gostam muito ou são clientes novos. Tem cliente que acha que tá indo conhecer. Tem cliente que tá com a gente desde o começo, se ele foi 2 vezes, 3 vezes no máximo na loja. Exato. Então, eu acho que tem uma economia também. Porque assim, se ele tá em São Paulo ou no interior, é mais fácil. Porque ele vem em São Paulo, já visita vocês, já visita outras marcas, já resolve o que precisa em São Paulo e ok. Agora o lojista vem lá do Nordeste, vem lá de Goiânia, então ele precisa... Esse cara ele comprou uma vez, ele viu o produto, ele já, mais difícil. Ele já sabe como que é, e fala, que eu não vou ter certeza. E o dinheiro que ele investe de logística, hotel, não sei o que, ele coloca no produto. Exatamente, ele investe no produto. Então assim, é isso. Geralmente as primeiras compras, elas são mais sensoriais. Ele gosta de ir na loja para ver o produto, pegar no produto. Sim. A partir do momento que ele viu no produto, que ele pegou no produto, que ele levou e ele vendeu, esquece, dificilmente ele volta. Né? Só quando ele gosta muito mesmo, você falou, questão de logística ou questão de gosto, mas hoje em dia tá mais difícil do cliente tá. Então, por conta disso,
a gente também segura um pouco de pensar em fazer em evento, assim. Aí os nossos investimentos vai para marketing, vai para produto, enfim. Vocês fazem campanhas super bacanas, é super profissional as campanhas, bem as legal, fotos, os vídeos. Eu sei. Você sabe, né? Chega a conta pra você. Não, mas assim, isso é uma coisa que a gente sempre bateu, a gente sempre quis fazer. Eu não vejo que todas as marcas do Brasil têm essa importância. Eu acho que isso é um diferencial muito forte. Tá cuidando do propósito. Exatamente. Né? E é legal que serve de conteúdo para os lojistas. Isso eu acho bem importante. É que eu não quero ter vida útil, né? E é isso, é ferramenta. O meu lojista, se eu não dou todas as ferramentas que eu faço de campanha para ele, eu tomo fumo. Sim, total. Porque acaba sendo muito de muita valia para ele poder usar isso, né? Mas como eu falei, nem todas as marcas pensam dessa forma, porque é investimento, gente. Não adianta, campanha de marketing é caro, de coleção, cara, é caro, modelo, fotógrafo, filmmaker e tudo mais. E não é só isso, né? Você precisa dedicar um tempo para você poder expor da melhor maneira a história da marca ou da coleção em si, né? Então, explicar o porquê, quais são as tendências, produtos, enfim. Sim. Então, tem todo um por trás que é bem... O lojista aprende, né, com essas campanhas. Né? Aprende sobre moda, aprende sobre produto, aprende qual o melhor produto para ter na loja e até como fazer campanhas. Exato. Né? A gente não improvisa, não. Faz direito. A gente pensa muito assim, antes de mostrar para o meu cliente, antes de educar o meu cliente sobre a campanha nova, por exemplo, a nova tendência, a gente primeiro faz uma reunião geral explicando para a nossa equipe. Então, todos os nossos vendedores acabam tendo todo o feedback do que vai ser a campanha, das tendências, dos principais produtos, quais são os nossos produtos de carro-chefe, high ticket, quais são os produtos sazonais, enfim, a gente passa toda a pirâmide para eles, exato. Para eles também terem essa informação na hora deles passarem isso para os clientes. E todas as ferramentas que nós passamos para a equipe, a gente também disponibiliza para os nossos clientes, o que é muito legal, né? Então, isso é o que você falou, acaba agregando lá na ponta, né? Porque eu sempre tenho que pensar lá na ponta, né? De trás para frente. Se ele não estiver bem, você também não vai vender. Exato, né? exato. De novo, a história do processo em cadeia. Se não ensinar... E tem muito lojista hoje que não sabe comprar. Ou não, já tem. Não, tem. Sim. É muito delicado, porque tem muito lojista bom, tem muito lojista grande, que quando a gente conversa... ele não consegue ter uma estrutura mínima para ele conseguir ter um negócio assim. O negócio dele é comprar e vender e olhe lá. Então, assim, ele não tem uma estrutura de sistema, ele não tem uma estrutura de vendas, ele não sabe, às vezes, como comprar. Então, assim, ele não sabe nem como montar essa questão financeira. Então, é difícil. Alguns com mais intimidade que a gente tem, a gente conversa, a gente ajuda, a gente tenta dar suporte, indica e tudo mais. Mas não são todos que têm esse pensamento. Tem muito cliente de interior, né, que começou agora, que, cara, o negócio dele eu era um funcionário, eu quero abrir um negócio, eu vou comprar e vender. E começa assim. Eu vi comprar e vender, eu compro e vendo e vou. Entendeu? Espaço, pego todo o dinheiro que eu tenho, construo a loja, compro o estoque e vou. Exato. O que pode ser perigoso. Mas eu tenho notado que o mercado está mudando, que antes era muito assim. Meu pai fazia assim, empresas que são de gestão familiar e que já foram passando de geração. Então, sempre fez dessa forma e deu certo. Mas hoje eu noto que estão mais preocupados em ter um sistema, em ter controle de dados, controle de peças que vendem mais, que vendem menos, porque vende onde ganha mais margem, menos margem. E eu acho que isso tem uma contribuição também do próprio atacado, que não é mais aquele vendedor, eu tenho esses modelos aqui, e é isso que eu tenho de coleção. Não. O que você precisa exatamente? Né? Para quem que você vende? Que tamanho você vai ter da minha coleção na sua loja? Isso é uma coisa que a gente bate bastante. Tem um cliente na Paraíba que ele saía comprando da gente, comprava do outro, mais do outro do que da gente, mas falava, coloca na balança, qual produto está sendo mais? Por que você precisa? Sim, onde você tem mais margem? Entendeu? Não adianta você, o da Totanka eu vendo tudo, aí você tem o dinheiro que você ganhou da Totanka, você vai lá e paga a mercadoria. E o do outro não vendeu, sim. Entendeu? Sim. Saiba comprar, diversifica, não precisa... Óbvio, tem cliente que chegava na loja e tinha 13 marcas, 14 marcas. Fala, cara, é difícil. Como você vai vender tudo isso aqui? Eu dei uma consultoria para uma loja que, quando a gente começou, há 4 anos atrás, uma multimarca de sapato. Tinha 40 marcas. Ele não consegue ter controle. A loja tem 35 metros quadrados. Meu Deus.
Mas fala, não, como é possível? E aí a gente fez um trabalho e tudo mais. Hoje trabalha com 19 marcas, sendo que algumas delas são sazonais, não tem um ano todo. E aí os números super se equilibram. E, tipo, ela não vende menos, ela vende muito mais do que ela vende antes com menos marca. E assim, é uma equação de mercado e concorrência também, eu vejo muito assim. O primeiro ponto é o mercado. O cliente hoje, ele precisa entender que o mercado pede isso. Né? Ele precisa evoluir, porque senão... E aí entra muito a concorrência. Ele morre. Se ele não fizer, exatamente, se ele não fizer, alguém vai fazer. Mas eu tenho loja há 30 anos, tá bom, mas se você não fizer, o cara que começou uma loja há 6 meses, tá fazendo o que você não faz, ele vai te derrubar, exatamente. Porque o que fazia há 30 anos, ninguém faz mais hoje. Com certeza. É outro mundo, outro comportamento, outro bairro, outro tudo. Exato. Né? E a gente vem dessa geração, assim, né? Há 30 anos não tinha a quantidade de gente que... fazendo o que você faz hoje. Internet, tudo. E empreendedores novos, né? A gente tá falando com outra cabeça. Com outra cabeça, uma galera muito pra frente. Então, assim, a gente sempre tenta falar muito pros nossos clientes isso. Menos é mais. Acho que, assim, se você quer ter tudo, você acaba não tendo nada, né? A gente tem casos, assim, de clientes, né? Com lojas pequenas que querem ter todas as lojas, todas as marcas nacionais, vamos colocar assim, todas as marcas nacionais do ramo streetwear, por exemplo. Sim. Cara, não dá conta, não dá. Não tem como. Você precisa entender. Você tem tudo picado. Exatamente. Você tem um pouquinho de cada. Aí você não tem. A cabeça do seu cliente, na verdade. Exato. Vai dar muita opção. Entendeu? No final, o cara. Então, hoje a gente. É meio difícil a gente tentar explicar dessa forma, mas hoje a gente precisa entender que às vezes a gente precisa demitir alguns clientes. Tem clientes que não servem para você. Né? E tá tudo bem. E tá tudo bem, né? Porque eu escolho. Às vezes eu escolho não vender para um para poder vender para outro. Por quê? Porque eu não vou ter produto para todo mundo, então eu vou ter que selecionar. Pensando na qualidade da venda, não é só na quantidade. Eu penso você não tá pensando só no dinheiro prazo, dele. Exato. A gente sempre fala isso, é um ganha-ganha. Então tem que ser uma via de mão dupla. Sim. Eu não posso simplesmente sair vendendo para um cara onde ele só quer saber se o meu produto for muito bom, mas ele compra de todo mundo e não faz um trabalho com a marca. E o cara que está ali comigo todos os meses trabalhando e tudo mais, que compra um pouco menos hoje, porque ele sim é um pouco menor, eu deixar ele na mão. Então hoje a gente não pensa dessa forma, a gente sempre pensa numa visão a longo prazo para os nossos clientes. Que é a gente acredita. Exato, e é o que a gente acredita pro atacado. Né? Que vai mandar a longo prazo isso. Os pequenos de hoje são os grandes de amanhã. Se você souber tratar bem, trabalhar bem os pequenos de hoje, amanhã você vai estar grande junto com eles. Esse é o nosso objetivo. Hoje, graças a Deus, a gente está num patamar bom e a gente está ajudando quem está começando. Porque eu sei que amanhã ou depois esse cara ele tem potencial. Então, ele crescendo, eu cresço mais ainda. E tá aprendendo com vocês, e vocês aprendendo com eles. E por isso a gente dá o suporte para ele crescer junto com a gente. Né? Muito bom, muito bom. Quais os próximos passos da Totanka? Podemos falar ou não? É segredo ou o marketing vai mandar tirar esse vou te falar, a gente costuma falar, a gente tem um objetivo assim, a gente fala, vou até falar em nome de marca, tá? A gente quer ser tipo uma Zara do Brasil, assim. Nossa ideia é essa. Vai demandar tempo? Eu lembro que vocês tinham falado isso. Vai demandar tempo? Vai. Por exemplo, a gente já tá há 2 anos ensaiando de colocar uma loja de varejo. Cara, mas como que tá o mercado? Aí você vem tem que dar um passo certo. Entendeu? Então assim, vou primeiro arrumar a casa, deixar redondinho, na hora que tiver tudo. Sim. Eu falei sobre a Zara há pouco tempo com alunos e também com uma amiga que é de Goiânia, que ela faz um trabalho pra Zara e tal. E aí, entre todas as reflexões, a gente refletindo, tá? Que a gente não conversou com a Zara. No fundo, a Zara não vende moda, ela vende BI, Business Intelligence. A forma como eles administram tudo, como eles fazem com que aquele produto esteja no lugar certo, na hora certa. Exatamente, é o time do jeito certo. Exato. É surreal. É muito mais sobre isso do que só sobre o design do produto. O design do produto faz parte, a cor, o material, o acabamento, faz parte. Mas mais importante do que isso, o que a gente enxergou foi justamente a questão de dados. Legal. É a forma como eles administram todos os dados e como eles lidam com esses dados. Assim. Não, faz muito sentido, né? Porque toda vez que você fala de alguma tendência onde você está pensando em pesquisar, se você for numa loja, você encontra, assim, é surreal. Sim. É surreal hoje que eles conseguem são dados. É surreal, né? Então, mas eu o gerenciamento de categoria é incrível, é uma distribuição incrível, é um time incrível, é a coisa do novo incrível. Você vai lá, sempre tem novidade, sempre tem um produto do momento e tudo mais.
Na faculdade, a gente tinha feito um estudo também das áreas, já faz alguns anos, mas segundo o dado que a gente recebeu, naquela época, eles conseguiam ter qualquer produto em qualquer lugar do mundo em 15 dias. É muito louco isso. E aí quem ficava em segundo lugar do que a gente estudou era a Renner aqui no Brasil, que na ocasião levava 40 dias. Então, você vê que tem uma diferença enorme. E 40 dias já é muito rápido. Gente. 40 dias é assim, você pensar, hoje nós vamos fazer esse produto, em 40 dias ele está sendo vendido na loja. E você está pensando ele hoje. né? Você nem pensa. Agora, vamos pensar agora. Em 40 dias ele está na loja. É muito louco. A Zara, segundo a gente tinha estudado, não sei se ainda é esse número, era em 15 dias, em qualquer lugar do mundo. Surreal. Então, tipo, é muito... Viu? É incrível. Não, é surreal. É surreal. É. E a gente, assim, pensando, né, em próximos passos, a gente caiu de cabeça também pro nosso varejo. Legal. Só que não foi, como o Guila falou, a gente não vai investir na loja física no começo, né? A gente começou a dar muito certo, o nosso site começou a performar muito bem. Legal. Mas para quem não sabe, o nosso showroom também atende o varejo, né? Nós também atendemos clientes do varejo dentro do showroom. São estoques diferentes, mas é a mesma coleção, enfim. Então, se você gostou, Tem a mesma visitar, essência total que o mesmo produto. Se você quiser visitar a marca, de segunda a sábado a gente está aberto, né? De segunda a sexta das 8 às 18, sábado das 9 às 14. Pode dar o endereço. Rua Chavantes 474. Boa. Segunda a sábado. Mas assim... E agora no site. E no site. Então a gente implantou, a gente começou a trabalhar o site. O site, na verdade, já vem rodando com a gente já faz uns 3 anos, mas não performava. E de 1 ano e meio para cá, assim, a gente excluiu todos os nossos prestadores de serviços que não eram internos, né? E aí focamos em trabalhar internamente mesmo. Então nós temos uma pessoa que cuida da nossa gestão de performance, exato. E foi aí que começou, e aí começou a dar muito certo, a gente começou a acertar a mão, a quantidade de produto também, porque influencia muito. No começo, não adianta falar que dá medo de você colocar uma quantidade de produto grande no site. Sim. Porque, seu atacado tá rodando muito bem. Às vezes falta produto para atacado. Aí você vai, pega uma quantidade, deixa parada lá e fala, meu... Isso aí dá vários pau, porque os estoques são próximos, né? No mesmo prédio. Aí acaba do atacado, aí daqui a pouco tá faltando de pega ali, pega ali. Tem como liberar, vai chegar tal dia, não vai liberar mais nada. E exatamente assim. Então a gente ainda tem um pouco disso. No começo a gente tinha receio de colocar essa quantidade. Então a gente também coloca um pouco da parcela de culpa do site não performar na época tão bem por conta disso. Mas é um aprendizado, né? É um aprendizado. É um aprendizado. Mas a partir daí a gente colocou o produto dentro da casa, colocamos essa pessoa interna, onde ela, né, toma conta de toda a nossa gestão de site, de tráfego e tudo mais, e deu muito certo. Então, do meio do semestre do ano passado para cá, assim, a gente só vem com um crescimento exponencial. Então, né, foi muito bom, muito gratificante. Então, o nosso foco para esse ano, pensando no diferencial, assim, em inovação, a gente melhorar ainda mais a entrega do nosso site, melhorar ainda mais a entrega do nosso varejo. É claro que a gente não vai deixar de lado os nossos clientes do atacado. Sim, são preços diferentes, são trabalhos diferentes, né? O que a gente produz. Que pro varejista é bom isso, porque reforça a marca no mercado. Sim, é que assim, a gente ainda tem muita questão dos ciúmes, né? Ciúmes, sim, assim. Todo mundo que é do atacado vai pro varejo, passa por esse Aí a galera fala, pô, mas vocês produzem, vocês vão vender o produto, aí... Só que assim, a gente não coloca num preço mais baixo que o nosso cliente consegue trabalhar. A gente trabalha, a gente pensa muito nisso, a gente pensa muito do nosso cliente do atacado, justamente para não virar concorrente de mim mesmo, né? Mas o nosso foco para 2025 é a gente conseguir alavancar ainda mais o nosso site e melhorar essa parceria que nós temos com os clientes do atacado. Legal, muito bom. Qual é o site do varejo? www.totanca.com.br. Totanca com K. Totanca com K. Isso é importante também. Muito bom, muito bom. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Adorei. É tão legal ver vocês falando com o olho brilha. Assim, vocês têm uma paixão pelo negócio. Eu acho que isso é fundamental quando a gente tem uma empresa. Essa paixão, esse desejo e esse propósito de querer ajudar outras empresas, outras pessoas. Isso é nobre. Parabéns. Obrigado. Bom demais. Feliz que valeu. Vocês vieram. Obrigado você pelo convite e levantar essa bola aqui também de você sempre estar dando voz para as marcas nacionais, né? Para a gente que está dentro dessa cadeia, desse ramo, porque nem todo mundo tem a mesma, não vou dizer nem paixão, mas nem todo mundo tem o mesmo olho ou
a mesma vontade de falar quando é marca nacional, de vestir e Sim. tudo mais, assim, né? Não tem, parece que não tem tanto um orgulho. Exato, né? Parece que a galera sempre vai pesquisar algo, vai querer algo lá fora e deixa um pouquinho de lado, assim, o que é nacional. Mas, gente, o que é nacional tem muito ouro aqui dentro. Mas tá mudando. Tá mudando, tá mudando. né? Tem muito ouro aqui dentro, a gente A se galera tá importa preferindo uma demais. camiseta legal do que uma réplica da Louis Vuitton. É, Sim. é verdade, né? Mas tem muito ouro, Tem sim. bastante Então, significado. obrigado pelo espaço, obrigado por ter À escutado a disposição, gente. Valeu, Rodrigo. E Sempre você já tá convidado pra fazer a nossa próxima loja. É, Quando isso chegar. Boa, de varejo agora, É. né? Vamos fazer uma loja de varejo. A gente já intencionou que a loja vai ser na região dos Jardins ou da Paulista. Eu continuo intencionando. Augusta, aí. Augusta, sim. É isso aí, então por A aí. gente vai meu. chegar lá. É isso. A Flávia tá aqui nos bastidores, que cuida do marketing. E ela também tá intencionando. Todo dia. Joia. Bom, valeu, muito obrigado. Muito obrigado a você. Obrigado mesmo. Obrigado para vocês que estão ouvindo a gente ou assistindo. Não esqueçam de seguir, comentar, indicar para os amigos, indicar o site, indicar o endereço da Totanka também. Para assistir o Happy Hour V3, você pode encontrar a gente no Spotify, no YouTube e também no Instagram. E não esquece de salvar e conversar aí com a gente, que é muito importante. É isso. Muito obrigado e até o próximo Happy Hour V3.